Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Amor, Imbatível Amor. Nós estamos no recorte Amor de Plenitude. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é o amar. O amor possui um condão admirável que proporciona felicidade por estimular os demais sentimentos para conquistar o self, fazendo desabrochar os tesouros da alegria, da saúde, da felicidade de viver, conduzindo aos páramos plenitudiais. Então, o amor é que possui esse condão admirável, a proporcionar felicidade, estimulando os demais sentimentos para conquistar o self, fazendo desabrochar o tesouro da saúde, da alegria, da vida, conduzindo aos páramos da plenitude. Ao estímulo do pensamento e conduzido pelo sentimento que se engrandece, o amor desencadeia reação física, descarga de adrenalina que proporciona bem-estar, desejo de viver na sua esfera de ação. Então, existe um estímulo do pensamento e conduzido pelo sentimento que se engrandece, o amor desencadeará a reação física, descarga de adrenalina, que proporciona desejo de viver na sua esfera de ação, bem-estar. Inato no ser humano por proceder do excelso amor, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolve a aptidão elevada do espírito, assinalado pela vitória sobre a paixão. Então, existe essa inaticidade no ser humano, por proceder do amor excelso, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolve a aptidão elevada do espírito, assinalado pela vitória sobre as paixões. Mesmo quando irrompe a selvajado como impulso na busca de prazer, expressa-se como forma de ascensão, mediante a qual abandona a baixada do bruto que nele jaz, para fazer desabrochar anjo, para cuja conquista marcha. Então ela vai trazer que mesmo a irrupção aselvajada, como impulso na busca de prazer, expressar-se-á como forma de ascensão, mediante a qual abandona a baixada do bruto, que nele jaz, para fazer desabrochar anjo, para cuja conquista marcha. A sua sutil essência comanda o pensamento do herói, a conduta do santo, a beleza do artista, a inspiração do sábio, do gênio, a dedicação do Marte, colocando beleza e cor nas paisagens mais sombrias e ermas, que por acaso existam. Então, aqui ela vai trazer que o amor, ele coloca essa cor, essa beleza, numa paisagem mais erma, sombria, que por acaso exista, ocorra. Pode ver um poema de esperança onde jaz a morte e a decomposição, já que ensina a lei da transformação de todas as coisas e ocorrências, abrindo espaço para alcançar a meta estatuída na lei da criação, que é a harmonia. Então, ela vai trazer que poderá haver esse poema de esperança, onde jaza a morte e a decomposição, já que ensina essa lei da transformação de toda coisa e ocorrência, abre espaço para alcançar a meta estatuída na lei da criação, que é a harmonia. Porque então o indivíduo, ele vai ter essa condição de perceber o vir a ser. Mesmo no caos aparente que a capacidade humana não consegue entender, encontra-se o amor trabalhado, fazendo a elaboração de substância que o constitua, direcionando o labor no rumo perfectivo. Então, mesmo que o caos esteja aparente, que a capacidade humana não consegue entender, encontra-se o amor trabalhando a substância que o constitui, direcionando o labor no rumo da perfeição. Inclusive, se o indivíduo não conseguindo entender, tenta dar uma explicação para o aparentemente inexplicável, ou aquilo que naquele momento está,
eclipsado, confuso, ele pode, inclusive, chegar numa culpa que é sombra. O homem sofre e se permite transtorno psicológico porque ainda não se resolveu realmente amar. Que dá, que sorri de felicidade quando o ser amado é feliz, liberando-se do ego pouco a pouco, enquanto desenvolve o sentido de solidariedade, que deve vigiar em tudo, em todos, contribuindo com a sua cota de esforço para a conquista da sua realidade. Então, ela vai trazer que um indivíduo sofre e se permite psicológico transtorno porque ainda não se resolveu realmente pelo amor. Que dá, que sorri de felicidade quando o ser amado é feliz, liberando-se do ego pouco a pouco, enquanto desenvolve o sentido de solidariedade, que deve viger em tudo, em todos, contribuindo com sua cota de esforço para conquista da sua realidade. Então, nesse sentido, que essa liberação do ego concomita com o desenvolvimento do sentido de solidariedade, que passa a vigiar no ser e naquilo que ele realiza, fazendo o contributo dessa cota de suor para conquistar a realidade, o avanço. Ao se liberar do instinto básico, ainda em predomínio, o ser avança, degrau a degrau, na escala de progresso e se enriquece de estímulo, que o leva a amar sem cessar, porquanto toda aspiração se resume no ato de ser quem ama. Então, ela vai trazer que se libera do instinto básico, ainda predominante. O ser vai avançando, degrau a degrau, na escala progressista, e se enriquece de estímulo que o leva a amar sem cessar, porquanto toda aspiração se resume no ato de ser aquele que ama. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhecem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma harmônica trilogia. Ante a impossibilidade do homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mistério, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver aptidões que lhe dormem latentes, esforçando-se por adquirir valor iluminativo a cada momento. E isso vai crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo para finalmente amar a Deus em uma incomparável transcendência, na qual o amor predomina em toda emoção e é responsável por todo ato. Então, ela vai trazer que essa inverteção de uma ordem de ensinamento, amando-se de início a fim de desenvolver a aptidão que lhe dorme em latência, o indivíduo vai se esforçar por adquirir valor iluminativo a cada instante, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é a extensão dele próprio, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em toda emoção e é o responsável por todo ato. Portanto, diante de qualquer situação é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Torna-se indispensável amar se odiado. Algemada qualquer dissolvente paixão, a libertação vem pelo amor. Se é livre quando se ama, se é saudável quando se ama, se desperta para a plenitude quando se ama. Quando se ama, se rompe couraça e anel que envolve o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida, renovação interior. Então, é o ato de amar que rompe anel, couraça, a envolver o organismo. E o espírito se movimenta produzindo renovação interior, vida. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. Amor é bênção a luarizar a dor moral. O amor proporciona paz. O amor é permanente estímulo. Portanto, somente através do amor é que o ser humano alcança a cumeada evolutiva, transformando a aspiração em realidade,
que movimenta na direção do bem geral. Nesse sentido, que por ser estímulo permanente proporcionador de paz, somente via amor alcançamos cumeada evolutiva, transubstanciando aspiração e realidade, a se movimentar na direção do bem geral. Portanto, o amor de plenitude é o momento culminante do ato de amar. Então, a gente tem esse pentelhésimo culminante do ato amoroso, que é o amor de plenitude. Desse modo, via amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza, avança na direção do infinito, realizado plenamente, totalmente saudável, feliz, portanto. Então, é via esse amor imbatível amor, que tem na sua essência essa imbatibilidade, essa resistência, essa vitória estatuída, enraizada. O ser se espiritualiza, avança na direção do infinito, realizado plenamente, totalmente saudável, feliz, portanto, pacificado. Nesse sentido, que no subsequente nós teremos, no livro Vida, Desafios e Soluções, a benfeitora ela vai começar a nos trazer sobre o milagre da vida. Por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar a resposta adequada que lhe facilite aprender todo o seu sentido e significado. Reduzindo-a a acaso absurdo, destituído de qualquer lógica, alguns investigadores simplificaram-na, eliminando maior preocupação em torno da sua magnitude. Outros a estabeleceram sob conteúdo mitológico de fácil aceitação, graças à componente do maravilhoso e do sobrenatural. Nesse sentido, que o milagre da vida é muito mais complexo, por isso mesmo o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador, que elaborara e a vem conduzindo via bilhões de anos, produzindo na sua estrutura indispensável adaptação, variação, desdobramento. Então ela vai trazer desse milagre da vida, muito mais complexo. Por isso mesmo, seu ponto de partida somente poderá ser encontrado no Criador que elaborara e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura adaptação indispensável, variação, desdobramento. Então, a gente tem tanto essa questão de adaptação imperiosa, desdobramento, variação. No que diz respeito à vida humana em si própria, detectamos sua gênese no psiquismo divino, que a conceber e a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre e que a impulsiona a crescimento através de multivária reencarnação do espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo. Simples na sua constituição, liberta a complexidade que se lhe faz necessária para crescer. Qual semente que se entumece no seio generoso do solo, visando alcançar o vegetal, que é a sua fatalidade, ora dormir no seu íntimo. Então, na sua constituição é simples, liberta a complexidade que se lhe faz necessária para crescer. Qual semente que se entumece no generoso seio do solo, a fim de alcançar o vegetal, que é sua fatalidade, inexorável, ora dormindo no seu íntimo. Ignorante quanto à sua destinação, desperta para a própria realidade, mediante experiência intelectual e vivência moral que o capacita para a conquista da plenitude. Então, mesmo na ignorância quanto à nossa destinação, o indivíduo vai despertando para a própria realidade, mediante experiência intelectual, vivência moral, que o capacita para conquistar a plenitude. A semelhança da semente humilde e nobre, que jamais contemplará a espiga dourada, em razão da morte que lhe faculta o surgimento do grão,
O espírito, na sua simplicidade inicial como psiquismo, não se apercebe do anjo que se lhe encontra silencioso no âmago. Um dia se ingrará o rio infinito da imortalidade. Esse processo de evolução, no entanto, é assinalado por desafios cada vez mais graves e significativos. Quanto mais se lhe desdobra a faculdade e o discernimento. Então, vai havendo uma intensificação da gravidade do cometimento e da sua significação, onde os obstáculos, as dificuldades, elas se farão acontecer. Quanto mais o indivíduo vai desdobrando discernimento e faculdade. O desabrochado valor interno é, de certa maneira, dilacerador em toda a espécie viva. A vida vegetal rompe a casca protetora da semente a fim de libertar-se. O mesmo ocorre com o ser humano que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera, no princípio, e cuja prisão lhe deixa marca profunda que deve ser eliminada, na razão direta em que se desenvolve e passa a aspirar mais amplo espaço e mais gloriosa destinação. Então, a vida vegetal romperá casca protetora da semente, visando libertar-se. O mesmo ocorrerá com o ser humano que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera, no princípio, e cuja prisão lhe deixa marca profunda, que deve ser eliminada, na direta razão que se desenvolve e passa a aspirar mais amplo espaço, mais gloriosa destinação. A luta se lhe faz, portanto, intensa, sem quartel, avolumando-se na medida da capacidade de resistência e de esclarecimento que lhe facultam as vitórias. Então, ela vai explicar aqui que existe aí uma luta, um labor, que se faz per si intenso. E é nesse sentido que, sem quartel, isso é avolumado na medida da capacidade de resistência do ser e de esclarecimento que lhe faculte vencer. Até porque a gente tem que ser desafiado para desenvolver recursos. Uma pessoa que tem uma vida de facilidade, onde as suas experiências são de uma perspectiva lazerosa, ela não desenvolve os recursos em latência que poderia. Ela fica endormida naquelas perspectivas que poderiam vir a ser e continuarão latentes. Nesse sentido que, quanto mais o indivíduo ele amplia sua resistência, o seu discernimento, mais se avolumará as dificuldades, a intensidade dos labores em que ela estará. Porque é isso que vai tirando de nós novos recursos morais. Viver é um desafio sublime, realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança, que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, ao superar-se e alcançar a comunhão com Deus. Então, a bem-aventurança de viver o desafio sublime da vida com sabedoria, perspicácia, isso está à disposição de tantos quantos se resolvam decididamente por avançar, se auto-superar e alcançar a comunhão divina. Nesse modesto livro, estudamos diversos desafios que o homem e a mulher modernos enfrentam no cotidiano. Graças ao concurso valioso das doutrinas psíquicas em geral e da psicologia espírita em particular, excelentes contribuições existem e se encontram disponíveis para todos aqueles que estão sinceramente interessados em construir uma consciência saudável, de um ser responsável, lúcido, de um populacho feliz. Não apresentamos nenhuma fórmula mágica, tal não existe, que pudesse resolver dificuldade e problema natural, que faz parte do processo evolutivo. Toda proposta e solução para desafio existencial da vida depende de cada qual, do seu esforço, da sua perseverança, da sua confiante ação. Então, tanto quando a gente fala em proposta quanto em solução, para os desafios da nossa trajetória terrícola, depende da postura mental do indivíduo, de como ela lida consigo mesma e com o que acontece. Não é o que ela é, o que aconteceu ou deixou de acontecer. É como ela lida com isso.
É nesse sentido que é o esforço do ser, sua ação confiante, sua fé em Deus, em si mesmo, sua perseverança. O que não seja conseguido em um momento, mediante a saudável insistência, será alcançado depois. Reconhecemos que existem excelentes obras que abordam alguns, se não quase a totalidade dos temas ora apresentados, e com contributos melhores. A nossa colaboração singela, porém, se fundamenta no postulado vigoroso da doutrina espírita, que vem desde há quase 140 anos, quando da publicação do Livro dos Espíritos, e aqui está sendo trago no período em que esse livro foi escrito, que foi o ano de 1997, por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, libertando consciência e iluminando vida. Embora inexpressiva, confiamos que a nossa oferenda poderá auxiliar algum leitor que se encontra experimentando desafios, aqui descobrindo solução correspondente e tornando-se harmonizado a caminho da conquista, da felicidade, da paz. Nesse sentido que, a partir do momento que alguém se encontra experimentando desafio e puder, a partir do que estamos trazendo, descobrir uma solução correspondente e tornar-se harmonizado, caminho da felicidade, terá valido a pena. Até porque o trabalho, ele é doativo. Então, aqui não existe um olhar para resultado. Uma pessoa que possa ser ajudada pelo trabalho que estamos realizando, nos sentiremos plenamente recompensados, porque sabemos que essa obra de iluminação de consciências promana na verdade do Cristo, que a realiza. Nesse sentido que ela vai começar falando no capítulo 1, Vida, sobre definição e propósito, impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos do interrelacionamento pessoal, obsessões, doença e saúde. Os bons dicionaristas definem a vida como conjunto de propriedade e qualidade, graças aos quais animal e planta, ao contrário do organismo morto ou de matéria bruta, se mantém em contínua atividade, manifestada em função orgânica tal como metabolismo, crescimento, reação ao estímulo, adaptação ao meio e reprodução. E segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a vida pode também ser considerada como um período que medeia entre ação e reação, que vitaliza o ser vivo, como resultado de organização celular de grandiosa complexidade, que se desenvolve entre nascimento e morte. Supõe-se que a vida tiver início no período pré-cambriano, embora a ausência de vestígio fóssil, que por certo desapareceram, em vez de não haver existido, pois que no período imediato cambriano, volumosa já era a presença de fauna diversificada e rica. Quando surge uma estrutura celular, se pode identificar o ser vivo. No caso do vírus, alguns deles ainda não possuem estrutura celular, não podem ser considerados como tal. Todo ser vivo depende grandemente do consumo energético que chega à Terra via luz do Sol, que a exterioriza, convertendo 420 milhões de toneladas de massa em cada segundo, para poder manter o sistema, e por consequência, todas as formas de vida no planeta, especialmente planta que serve de base para manter vegetal, ao lado de outras substâncias, que, por sua vez, nutre os animais. Então, ela vai trazer que isso vai acontecer por esses organismos que são autótrofos, que produzem o próprio alimento. Nesse sentido que, embora a expressão variada de compreensão em torno da vida, eis que ela transcende a tais limites impostos, pela deficiência de linguagem, pela pobreza de forma e a maneira para entender-lhe o significado profundo que é oculta, mesmo ao olho do observador mais atento. Então ela vai trazer essas variadas expressões de compreensão em torno da vida, mas ela transcenderá tais limites impostos pela deficiência da linguagem
pela pobreza da forma, maneira para entender-lhe o significado profundo que o oculta, mesmo ao olho de um observador mais atento, com uma precisão superior. A vida manifesta-se conforme a sua estrutura própria e peculiar, sendo detectada por cada estudioso, por cada analista, de acordo com seu ângulo de entendimento, ao senti-la e vê-la. Santo Agostinho a considerava filosoficamente muito simples, como a nutrição, o crescimento, o depauperamento, tendo por causa um princípio que traria em si o seu próprio fim, que ele denominava enteléquia. Já Cláudio Bernard considerava impossível defini-la por ser abstrata e inacessível. Então, o que ela está trazendo, como a visão acontecia desse estudo, e é nesse sentido que é um desafio você fazer abstrações mais profundas desse conhecimento, desse estudo, mesmo considerando alguém que está observando com uma maior acuidade. Então, que a gente traz um analista superior enquanto uma perspectiva de alguém que, da nossa envergadura terrícola, tem um esforço diferenciado naquela tentativa de reflexão e análise. Portanto, o conceito sobre a vida varia de acordo com a corrente de pensamento filosófico ou de comportamento científico, isso considerando que cada um apoia a sua visão em torno dela, mediante a própria base de sustentação cultural. Então, ela vai trazer que esse conceito sobre a vida variará de acordo com a corrente do pensamento filosófico ou de comportamento científico, considerando que cada qual apoia a sua visão em torno dela, mediante a base própria de sustentação cultural. Mecanicistas elucida que a vida se origina através de fenômeno totalmente físico-psíquico. Vitalista acredita na vigência de um princípio vital, encarregado de transformar a matéria inerte em animada ou pulsante. Já o dialético materialista apresenta o conceito de que a vida teria originado em um sistema no qual tudo se modifica, em um incessante movimento de superação de umas partes por outras, em que não há fenômeno isolado, mas tudo está relacionado. O espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que criou esta mesa e a mantém, facultando-lhe desdobrar infinitamente, em quantidade e qualidade que se direcionará para o rumo da perfeição. O biólogo dirá que a vida resulta da organização celular, com admirável aglutinação, formando órgão, função, sistema, que o individualize. Então, para o biólogo, a vida resulta dessa organização celular, em aglutinação admirável, formando órgão, sistema e função a individualizar. O filósofo apresenta a formulação diferente ao decorrer da sua óptica, cultural e vivencial, concordando com a escola que se vincula, limitando, entretanto, ao período que se estende entre berço e túmulo. Conforme a área que se dedica, o artista tentará traduzi-la em beleza, majestade, copiando, manifestando-a com deslumbramento ou desencanto, em relação à psicológica estrutura que lhe seja peculiar. Assim sucessivamente, cada pessoa entendendo-a, definindo-a de acordo com a sua percepção e sua emoção e sua capacidade cultural, fornecerá conceito compatível com a sua forma de ser. No entanto, a vida em determinado momento é químico extraordinário, que se transforma água e humus em madeira e açúcar no vegetal, oferecendo perfume à flor, sabor ao fruto, enquanto no estômago prepara a solução vigorosa para modificar alimento e digeri-los, a fim de não perecer o ser, que dessa forma se nutre. Simultaneamente, é o artista incomum a talhar toda a folha do vegetal com riqueza de contorno que nunca se repete, colocando no homem impressão dactiloscópica que jamais são encontrados no outro. Ao mesmo tempo, com um toque mágico, dá brilho e cor à planta, à pássaro e a todos os demais seres vivos, enquanto adorna a natureza, com festa arrebatadora em tons infinitos, impossíveis de serem repetidos. É um incomparável físico que trabalhou todo o campo energético,
permitindo que só pouco a pouco o homem lhe pudesse penetrar milagre, ora aberto a setor inúmero do conhecimento que deslumbra a inteligência mais aguçada. A vida entre elementos surgirá da união de um protoplasma com um raio de sol que o fragmenta, multiplicando ao infinito, de forma que tudo quanto vive no mundo terrícola aí teve seu começo. É tão forte essa fantástica união de energia diáfana que raiz humilde e insignificante greta lentamente pode culminar seu desenvolvimento fendendo a rocha. Então ela vai trazer que de uma energia diáfana, onde acontece uma forte, fantástica união, a raiz humilde em greta insignificante lentamente pode culminar o seu desenvolvimento fendendo a rocha. No ser humano se apresenta frágil e poderoso ao mesmo tempo, pois que estruturar o seu corpo com tais recursos que ele resiste a diferentes pressões atmosféricas, a choque vigoroso e deixa-se afetar por delicada picada de um alfinete, que, se infectado, pode levá-lo à morte ou por um corte que lhe permite a perda de sangue, caso não se formar coágulo tampão produzido pela fibrina, ou vítima de um traumatismo de monta pequena. Uma gripe de comum aparência pode afetá-lo gravemente. Uma virose pode vir a roubar-lhe o existir enquanto se recompõe de grave processo infeccioso. Cirurgia transplante expressivo com naturalidade, podendo enfermar ou restabelecer-se sob o comando psíquico da vontade, via manutenção do oxigênio, água e principalmente da caridade. A vida, no entanto, é Deus, por isso ainda é difícil, se não impossível de ser plenamente compreendida além da sua manifestação, que faz parte do processo da realidade do ser, precedendo-lhe ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhe à decomposição cadavérica. No incomparável e não dimensível oceano da vida, encontramos-nos sob leis que estabelecem diretriz essencial para o processo de felicidade que a todos e tudo aguarda, que é em comum fatalidade, para a qual se expressa no mundo a perfeição. Então aqui ela vai trazer acerca desse não dimensível, que significa não medido, e incomparável oceano da vida, nos encontramos com leis que estabelecem diretrizes essenciais para o processo de felicidade ao qual estamos submetidos, que a tudo e todos aguarda essa fatalidade em comum para a qual se expressa no mundo alcançar a perfeição. Impedimento natural, doméstico, afetivo, social e econômico do interrelacionamento pessoal. Então ela começa dizendo que ao se estudar o primórdio do planeta terrícola, pode-se imaginar o grave impedimento existente para o aparecimento da vida. Temperatura muito elevada, convulsão geológica incessante, gás venenoso que parava na atmosfera, em toda parte turbilhão, quase caos. Porém, lentamente o psiquismo existente na imensa geleia que envolvia o orbe desceu à intimidade das águas abissais dos oceanos, dando início às primeiras moléculas, na razão direta em que amainava o calor comburente, amortecia movimento gigantesco das ondas do mar golpeando rochas. Nesse sentido que ela vai trazer do obedecer a uma complexa e hábil programação transcendental, teve início a aglutinação molecular, e o hálito divino em forma de vida passar a sustentar a organização inicial. Transcorridos quase 2 bilhões de anos, o ser humano direciona o pensamento para a conquista do macrocosmo, enviando sondas espaciais que lhe facultam o conhecimento mais profundo do sistema solar, e avança audaciosamente rumando do mais além da sua órbita. Não obstante esse desenvolvimento tecnológico, não ocorreu crescimento moral equivalente. Como consequência, o próprio homem ameaça o ecossistema que lhe preserva a existência física, enlouquecido por uma ambição desvairada,
atirando-se no abismo da loucura pelo gozo. Indubitavelmente a vida triunfa sobre o meu estio e as espécies, as dezenas de milhares, surgiram, vieram a se desenvolver e desapareceram, repetindo-se em ciclos de periodicidade de aproximadamente 100 mil anos. O aprimoramento das formas que envolvem o psiquismo é inexorável. O crescimento da aspiração e compreensão de valor, cada vez mais nobre, que convida a inteligência, e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação, que inclusive aqui retrata a própria questão da vigilância que o indivíduo precisa acontecer para que o seu processo ele ocorra. Porque até mesmo quando alguém ela está falando de algo que ela vive, a maneira como ela traz isso tem interferência no resultado que vai ter essa partilha. Porque não basta falar sobre algo, nós temos que ter perspicácia da maneira como a gente está abordando aquilo. Porque é aí que está o X da questão. É a maneira como eu lido com o que acontece. E não um acontecimento per si. Até porque a interpretação de uma dada experiência é subjetiva. Isso em cada qual vai variar de acordo com o valor da pessoa, com a sua interpretação, com a sua análise, com a sua abstração. É nesse sentido que todo movimento que convide o indivíduo para um alheamento de si próprio é perigoso. Porque se eu não consigo uma condição interior para analisar adequadamente, sob a luz de Jesus, uma situação, alguém vai fazer essa análise por mim e me entregar, que pode estar relacionado à instalação ou consolidação de queda. É nesse sentido que a nossa fala diz de onde nós estamos, do que é valor para nós, a linguagem que a gente usa, maneira como a gente se expressa, vai trazer nossos valores. É nesse sentido que, quando a gente pode falar de aspectos da nossa reforma moral, isso é uma proteção para aquela outra emulática, onde possa propiciar essa instalação e consolidação de um erro. Então, se eu escolho ficar numa linguagem nobre, num pensamento elevado, isso vai me proteger para ter uma atitude melhor, agir com mais correção de conduta. Até mesmo porque o total do indivíduo que vai ser responsável pela maneira como eu lido com uma dada situação, isso tem a ver com aquilo que eu já amealhei dentro de mim. É nesse sentido que ela vai trazer que é inexorável o aprimoramento das formas envolvedoras do psiquismo, crescimento de aspiração, compreensão de valor, que vai nobilitando, convidando a inteligência, o sentimento, a um labor permanente de sublimação, a revelia do próprio ser. Acontece que se eu opto por permanecer no erro, no engano, seja por preguiça, por incapacidade, por fraqueza, eu vou ficar repetindo experiência por tempo indeterminado. Porque a cada experiência expiatória que eu preciso agir melhor do que eu houver agido antes e que deu origem à expiação, se eu volto a falhar, eu vou reviver aquilo em condição piorada. Então, quanto antes o indivíduo ele consegue lidar adequadamente com uma situação e corrigir o seu erro e ter uma lucidez melhor, mais ele avança. Porque mesmo que o indivíduo não retroaja, ele pode paralisar, ele pode acabar atrasando o seu processo, por não aproveitar as ensanches de avançar. No suceder dos ciclos evolutivos, como é inevitável, a conquista e o prejuízo de cada experiência se reflete no imediatamente posterior, exigindo o maior contributo do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que nele jazem, aguardando ensancha. Aí residem os demais impedimentos à expressão da vida, que se pode relacionar como doméstico, afetivo, social e econômico do interrelacionamento pessoal. Inclusive porque o indivíduo, ele é o único responsável pelo seu processo.
É nesse sentido que vitimismo não ajuda, porque é uma mentira. Porque a única que pode fazer alguma coisa realmente pela minha situação sou eu mesma. É nesse sentido que, quando a Joana traz que o espírito, em curso na sua realização, repetirá por atavismo automatista a mesma experiência, particularmente aquelas nas quais malograra, até fixar uma nova aprendizagem. Então, significa que, se eu malogro numa determinada experiência, eu vou ficar repetindo até fixar uma aprendizagem nova, significa que eu sou a única responsável pelo meu malogro, pelo meu malbaratamento, pelo fato de eu ter desperdiçado uma oportunidade de acertar. Se eu não fosse a única responsável, quando eu errasse, um terceiro iria responder isso por mim. Não é o que acontece. A nossa consciência sabedora diz, que é onde está esculpido a lei de Deus, ela nos acusa. O outro não precisa saber da minha falha. Se eu venho a cair, a minha consciência ela vai me acusar, mesmo que seja só eu que esteja sabendo disso. Ela acolhe essa mancha consciencial e vai me cobrar resolver. É por isso que o único travesseiro que nós temos, a única condição de estatuir serenidade no pensamento é uma consciência limpa. Nós temos relatos de pessoas que vieram a ser presas por crimes seriados e que entrevistam não conseguir dormir uma noite de sono sem ter pesadelo pela culpa consciencial. E ele está ali espiando. Porque quando alguém vai para trás da grade, é uma experiência expiatória. Ele teve um cerceamento da sua liberdade. Para que ele mude a sua atitude mental e possa, em curso na sua realização, romper a repetição por atavismo automatista, porque dessa vez ele consegue bem baratar a experiência, fixar nova aprendizagem onde antes malograra. Então o indivíduo está ali dentro, num teste, numa experiência expiatória, onde ele passa por arrependimento, resgate e cura, e ele relata esses pesadelos, onde ele tem visão das vítimas, aquelas aos quais ele veio assassinar, machucar, e que ele só vai logrando e dissolvendo isso à medida que ele vai espiando adequadamente a situação. Por esse motivo, que Aristóteles afirmava que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita, de modo a conseguir sabedoria. Nós precisaremos exercitar. O conhecimento do dever e a virtude da responsabilidade caminha lado a lado, desenvolvendo recurso latente e aprimorando-os via contributo sucessivo à reencarnação. Em face de tal conjuntura, o impedimento doméstico ou familiar tem sua raiz na necessidade do princípio inteligente que rege a vida humana conviver com bênção ou problema que produzira na atividade anterior, a cuja raiz se encontra vinculado. Um lar difícil, familiar, áspero, nos relacionamentos que acontecem ali com essa aspereza de todo porte, presença de mãe dominadora, pai autoritário, fomentando o surgimento de conflito na personalidade infante, remonta ao período pretérito da alucinação, do dessegramento, do instinto. E o indivíduo, ele vai encontrar isso. Porque cada qual, segundo sua obra, cada um receberá a cota daquilo que deixou após os seus passos. É nesse sentido que cada um é herdeiro unicamente de si mesmo. Quando se compenetrar os pais de que o lar é santuário para a vida humana, não um campo de disputa para supremaciar ego, quando o adulto se conscientizar que a educação é um ato amoroso e não um meio de intimidade, descarregar problema, quando a pessoa entender a família como um compromisso dignificador e não um ringue de luta, trágica ocorrência de abuso infante pela violência, indiferença, miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado o estupro,
cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime, feliz, abençoada. Isso porque a maltratada criança, sob qualquer aspecto se considere, projeta contra o populacho o espectro do terror que oprime, do abandono que estertora, e na primeira instância tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe fora negado. É nesse sentido que investigue-se as origens sociais dos empedernidos criminosos, salvadas as exceções de natureza patológica, hereditariedade, comprometimento pelas obsessões, e se detectarão lar infeliz, família desajustada ou perverso grupo reunido em simulacro familiar, vitimado pelo abuso e descaso de pessoas inconscientes e chance, ou pelos sistemas ainda mais insensíveis a culminar pela hediondez de lei em que se apoie. É nesse sentido que nós temos aí, inclusive, a inversão de valores que acontece. Porque esse aspecto daquilo que nós estamos fazendo a nossa trajetória, isso tem a ver com uma condição de valores enquanto medidas que a gente dá para cada peso. É nesse sentido que, se uma pessoa ela está num ambiente onde valor é ser bonito, é fazer sucesso, é ser famoso, acaba que se ela se percebe fora do padrão que seria estatuído ali, ela vai querer compensar a sua feiura com um outro aspecto em si, que pode levar ela e acabará a aelhando de si própria, porque o indivíduo ele começa a dramatizar um papel que não é ele na verdade, para se sentir parte daquele grupo, para se sentir aceito. Nesse sentido que o familiar impedimento será superado a partir da consciência amorosa, entendendo circunstâncias do renascimento, administrando o conflito mediante terapia especializada e convivência com um grupo de sustentação e auxílio. Nesse sentido que surgirá o impedimento afetivo que resulta de fator inúmero, entre os quais o próprio desajuste emocional do indivíduo, complexo de inferioridade e timidez, complexo de superioridade, narcisismo. As perturbadoras marcas psíquicas não cicatrizadas o fazem refugiar-se na infância infeliz, procurando sustentar a imagem de desvalor que lhe for inculcada ou que se lhe estereotipara, negando-se a liberdade e o direito de ser de todos. Então aqui ela vai trazer de uma ocorrência que é comum naquele que possui marcas psicológicas perturbadoras não cicatrizadas, onde o indivíduo ainda tem esses sangramentos psíquicos que o fazem refugiar-se numa infância infeliz, onde ele procura sustentar uma imagem de desvalor que lhe for inculcada ou que se lhe estereotipara, numa condição de vitimismo mórbido, que é uma ilusão, onde se nega a liberdade e o direito de ser ditoso. Castrado no sentimento amoroso que não experimentara e por isso não desenvolvera, anela pela afetividade que teme, receando amar e não acreditando merecer qualquer tipo de afeto, desenvolvendo-se na sua insegurança, ciúme, desconfiança sistemática, dominação de outrem, tombando em tormento maior de ordem psicológica, iniciando-se no crime, pela extinção da vida física daquele a quem apaixonadamente ama ou por quem seja amado. Na gama imensa de conflito perturbador, o indivíduo se dissocia do convívio social, a princípio viu uma fragmentação da personalidade, em que se sente destroçada, derrapando em atitudes de autocomiseração e de agressividade, a depender do próprio arcabouço psicológico. É inevitável que nessa aflitiva conjuntura o convívio social seja insuportável, ou exerça um tipo de pressão emocional angustiante,
que o empurra no rumo alienativo. Então, quando exerce esse tipo de pressão emocional angustiante, empurra o ser no rumo da alienação. Às vezes o grupo populacho é fechado, impeditivo de crescimento, evitando que novo membro se lhe associe, o que constitui estágio primário no processo evolutivo, assim temendo a invasão de privacidade que preserva como mecanismo de autodefesa. Em grande número de vezes, apesar disso, é ele próprio inseguro, atormentado, que rejeita a sociedade, refugiando-se em escusas, de que não seria aceito caso insistisse, mesmo vencendo sua baliza, seu limite, sua resistência. Inclusive, porque essas situações de considerar autodefesa, fechar a porta para um novo membro, isso tem a ver com ideias falsas que existem no social de privilégio e exclusão. Porque a sombra, ela acaba acreditando nos mitos de ser excluído ou de ser privilegiado, que são falsos. Porque se a cada um segundo a sua obra, significa que o resultado que alguém colhe tem a ver com o que ele plantou antes. Portanto, não existe regime de privilegiação nem exclusão. E um fechar a porta para o outro por algum motivo. Porque mesmo que a gente tenha essas situações na Terra em que pessoas são excluídas de uma assistência à saúde, de uma água que chega adequadamente tratada. Mesmo a gente considerando essas condições em que alguém percebe não ter acesso a um determinado curso, por uma exclusão que vem pela sua situação financeira. E aqui, quando Jesus diz para dar de graça o que de graça recebeu, é exatamente porque na proposta de Jesus não há excluídos. Todos são incluídos e beneficiados com a sua palavra, com a sua ação. Por isso que quando a gente pensa em exclusão, em privilegiamento, isso tem a ver com o nosso ego adoecido. Nesse sentido, que ela vai trazer acerca de estar presente um mecanismo de autopreservação quando se trata de personalidade conflituosa em relação ao comportamento social, evitando o grupo e acusando de rejeição. Então, se existe conflito em relação ao comportamento populástico, o indivíduo ele vai ter um mecanismo de autopreservação adoecido, que vai retratar uma personalidade em conflito, fragmentada. Por outro lado, a dificuldade financeira gerará impedimento à planificação existencial, por facultar complexo de inferioridade econômica entre os aparentemente triunfadores, que dispõem de recursos para desfilar seu triunfo, sua felicidade e saúde. Nesse sentido que essa ideia é distorcida. Sabe-se que valor moedado certamente promove o indivíduo, o grupamento social onde ele se movimente, porém de maneira alguma evita que padeça injunção de todo o sofrimento que são comuns às demais pessoas. A aplicação de tais valores poderia atenuar a dificuldade, diminuir provação, ensejar uma comodidade, porém nunca impedir a ocorrência que a todos afetam, especialmente as de ordem íntima, que antecede o comportamento atual. Quando se possui uma personalidade estruturada, o desafio econômico se apresenta e é avaliado, a fim de ser superado, conquistando esse patamar de equilíbrio que nada invalida o valor real, que exorna o caráter íntimo de cada qual. Não é desse modo o ter ou não ter recurso financeiro e econômico, mas a forma como se encara a situação, ou a dependência que se entrega à pessoa ante a circunstância que defronta. Porque ela vai trazer que a estruturação da personalidade, quando encontra um desafio econômico, avalia com lucidez, supera e se conquista patamar de harmonia, que em nada invalida o real valor que exorna o caráter íntimo de cada qual. Desse modo, não é o não ter ou ter recurso econômico-financeiro, mas é a forma como encara a situação,
ou a dependência que me entrego ante a circunstância que me defronta. Porque seja na circunstância de ter recursos amoedados, se eu me torno dependente disso, é uma queda. Se eu, numa situação de miséria, me revolto, eu acabo também caindo moralmente perante essa situação. Esses impedimentos, de alguma forma, perturbam o interrelacionamento social, ou alguns deles, ou mesmo apenas um, a depender da estrutura emocional de cada qual. Uma personalidade bem desenvolvida, desbloqueada, encara desafio, impedimento existencial, como teste de valorização, sentindo-se convidada à luta e esforço que mais lhe desenvolva a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. O psicológico amadurecimento dá-se pouco a pouco, jamais via golpe, surpresa, muito do agrado do sonhador e inseguro. Então ela vai trazer que bem desenvolver uma personalidade e torná-la desbloqueada, apta ao indivíduo a encarar desafios existenciais e impedimentos como testes valorativos, onde o indivíduo se sente convidado a labores e esforços que mais lhe desenvolverão instância para enfrentar a dificuldade por vindoura, porque sabe que essa experiência bem vivida vai talhar recursos novos. Então o indivíduo acolhe e dá o seu melhor agradecido. Esse amadurecimento psicológico dá-se pouco a pouco, jamais via golpe surpresa. Muito agrado sonhador e inseguro. Enquanto seja identificado impedimento à planificação da vida, se está em crescimento, em processo de valorização existencial, desenvolvimento intelecto-moral. Em vez de constituir obstáculo, deve ser encarado como estímulo emulante a descoberta e aplicação de recursos que jaz ignorado, pode ser aplicado com eficiência para a pessoal harmonia. Então ela vai trazer que enquanto essa identificação de impedimentos à planificação da vida aconteça, se está em crescimento, em processo de valorização existencial e de desenvolvimento moral e intelecto. Em vez de constituir obstáculos, devem ser encarados como émulos, estímulos, âncoras para a emulação, a descoberta e a aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados eficientemente para a harmonia pessoal. No subsequente, ela vai trazer um pouco acerca de doença e saúde. É nesse sentido que, quando a gente fala de situações que nós percebemos na Terra, isso tem a ver com o escopo de valor que aquele ambiente acalenta. Inclusive com exigências que são falseadas, como um rapaz casado que estava tendo dificuldade no seu matrimônio. Ele houvera iniciado a núpcia com a sua atual esposa, tentando ajudá-la, ambos negros, e essa esposa, que tinha uma dificuldade financeira para se firmar no ambiente acadêmico, com a ajuda do marido, ela pôde, então, iniciar o professorado na faculdade, fazer um mestrado, um doutorado. Ela publicou um livro, se tornou conhecida e acabou conquistando o que ela almejara de um sucesso profissional. E esse marido, ele passou a ter dificuldade no relacionamento afetivo sexual com ela, porque começou a ter uma visão dela como alguém que estava competindo com ele, não como uma parceira. Alguém do lado dele para juntos caminharem, um auxiliando o outro. E acabou que numa sessão de terapia, é por isso que a gente tem que ter cuidado com quem nós estamos fazendo terapia. Conhecendo a linha desse psicólogo, aquilo que ele propõe, porque se for uma diretriz inadequada, aquele que está ali realizando aquele momento de terapia, ele pode ter uma orientação inadequada, moralmente, para o por vindouro do seu espírito imortal.
Porque ali, perante aquele terapeuta, quando ele colocou a situação de não estar logrando relação afetiva sexual com a esposa, ele houvera trago a ideia de ir num prostíbulo e o terapeuta não se opôs. Acabou que ele sai dessa sessão e na semana seguinte, quando ele volta, ele comenta com esse terapeuta que ele deveria ter impedido ele de ir no prostíbulo, porque foi um erro. Ou seja, mesmo que a pessoa saiba que isso é indevido, que isso deve ser evitado, porque é uma queda consciencial, tanto pela situação de se permitir impureza, quanto pela traição que implicaria para ele fazer isso. Mas acaba que ele, ali, com aquela elucubração sombria, ao colocar para o terapeuta achando que, por ser psicólogo, ele teria condições de orientá-lo adequadamente, como ele não fez isso, esse paciente acabou escolhendo por um caminho errado, que levou ao término do seu casamento, a uma alteração psíquica que ele acabou trazendo, porque a consciência vai arquivar isso como mancha e vai cobrar. Então começa a vir distonias que se repercutirão no organismo físico, ao passar pelo perispírito. Então acaba que o móvel por trás da situação desse rapaz foi uma ideia que existe na sociedade de algum tipo de desempenho, que o indivíduo passa a se cobrar e para alcançar isso ele acaba caindo em dramas conscienciais, em erros, que depois ele pode levar séculos para poder resolver. Por isso que é sério, aquilo que é colocado e rezado pelo materialismo como valor, nós precisamos questionar e alertar as pessoas acerca dessa situação. Porque a partir do momento que alguém acredite que algo é importante, mesmo que não seja, ela pode aceitar pagar um determinado preço para poder ter aquilo ou realizar aquilo, que vai significar uma situação que ela vai ter que expiar. Quantas vezes for necessário até resolver. Então mostra que são muitos enganos, armadilhas que o materialismo traz. Muitas situações em que o indivíduo ele fica num labirinto. E é por isso que a doutrina espírita ela precisa ser partilhada, ventilada. Por isso que nós precisamos trabalhar para que a instrução de Jesus possa alcançar, socorrer a ignorância, que graça perturbadora, terrífica. E é nesse sentido que Emmanuel vai trazer sobre a maior caridade que o Espiritismo nos pede, nos solicita, que é a sua própria divulgação. Que é fazer isso ser distribuído para que nós possamos ir vencendo a nossa mazela moral.